Uma questãozinha agora sobre infrações e penalidades, aquela que o pessoal sempre morre de medo, né? Para qual das infrações abaixo não está prevista a medida administrativa de remoção do veículo? Eu costumo ensinar no nosso curso, nas nossas aulas, que essa medida de remoção é guinchar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, remoção é guinchar. Coloca no guincho e leva. Ela vai acontecer em 90% das vezes em casos de estacionamento. O problema é que nessa questão todas as alternativas trouxe estacionamento. E aí lascou. Então presta atenção nisso aqui. Isso é um macetaço, hein? Todos os tipos de estacionamento irregular vão dar remoção, ou seja, vão dar guincho. Só um que não dá. São 20 incisos no artigo 181 do Código que tratam desse estacionamento irregular. Esses 20 incisos desdobrados ali, item por item, chega daí, acho que mais de 30 fichas de enquadramento, mais de 30 condutas. E de todas essas condutas, só uma que é estacionamento e não dá a remoção. Só uma. O Código de Trânsito teve o capricho de colocar só uma. Qual que é? Essa bacana aqui, ó. Estacionado na contramão direção. Ué, professor, então quer dizer que se eu estacionar o meu veículo na contramão eu não vou ser multado? Vai ser multado. O que não vai acontecer é o guincho. O policial, o agente que está fiscalizando, não pode chamar o guincho e mandar levar o seu veículo só porque ele está na contramão. Qualquer outra situação, ele vai sim aplicar, ele vai fazer a autuação, que vai virar uma multa, e ele vai chamar o guincho. Estacionado na pista de rolamento de rodovias e estradas, vai chamar o guincho. Estacionado na vaga reservada para PCD, pessoa com deficiência, tá? PCD, pessoa com deficiência, vaga exclusiva do PCD, tem que ter credencial. Aqui está falando sem credencial e não tem como, né? Estacionado sobre o passeio, vai chamar o guincho. Agora, se ele estiver estacionado na contramão, ele vai fazer a autuação, aquilo vai virar uma multa, mas não vai chamar o guincho. Essa é a única situação de estacionamento que não dá remoção do veículo. Letra C, anota essa aí, hein? Questão sobre processo de habilitação. Marque a alternativa que melhor responda a questão. Quando na pergunta vier esse lance de melhor responda ou que melhor complete, você vai usar a técnica do elefantinho, que vai te dar aí 80% de chance de acertar. Beleza? Por que elefantinho? É a alternativa maior. Corre o olho nessas 4 alternativas e fala para mim qual que é a maior, hein? Bom, essa aqui é bem grandinha, mas tem uma última aqui que deu 3 linhas, olha só. Opa, essa aqui é a maior, vou nela. Será que funciona? Bora analisar? O CTB estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para as ruas, ok. Avenidas, ok. Logradouros, ok. Caminhos, ok. Passagens, ok. Rodovias, ok. Estradas, ok. Tá tudo certo. Vamos analisar. Ruas, ok. Avenidas, ok. Logradouros, ok. Rodovias, ok. Estradas, ok. Tudo que tem na B tem na A, só que a A está mais completa. Então, das duas, qual que melhor responde? A A ou a B? A A. Então, já eliminei a B. Vamos comparar agora a C. Ruas, avenidas, rodovias e estradas. Ok. Só que a A é muito mais completa. Já eliminei a letra C. Também fiquei com a A. Agora vamos ver a última. Ó. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação, vias internas pertencentes a condomínios. Qual que é mais completa? A A ou a D? A D. Então eu eliminei a A. Fiquei com a mais completa. Essa bacana aqui é o elefantinho que a gente está procurando. Aprendeu a técnica do elefantinho? Então anota aí para você não errar isso em prova. Questão sobre direção defensiva. Em caso de falha no sistema de freio, o procedimento adequado é... Pô, falhou o sistema de freio? Deu um problema mecânico? O freio não funcionou? Qual que é o procedimento adequado? Colocar o carro em ponto morto? O que é ponto morto? É desengrenar, jogar no neutro. Está sem marcha nenhuma engrenada. Aí vai lascar tudo, né? Porque o carro, você consegue reduzir a velocidade dele de 2 formas. Ou usando o freio normal que atua sobre as rodas, né?
Ou então usando a própria caixa de marcha. Você mete uma marcha mais forte e a marcha segura o carro, né? Ela segura mesmo. A primeira marcha segura demais. Descendo o morro, de primeira você não vai conseguir desenvolver tanta velocidade. Vai manter uma velocidade mais baixa, porque o motor segura. Então não pode colocar no ponto morto, não, né, gente? Se você colocar no ponto morto, aí você perde o segundo tipo de freio que você tem, que é o freio motor. Não pode. Então aqui está fora. Engraçado usar aqui ponto morto, porque isso aqui é um termo chulo, popularizado. O certo aí seria desengrenar o veículo, né? E não colocar no ponto morto. Mas o Detran usou ponto morto porque é uma linguagem popular, fica mais fácil de você entender, né? Bom, positivo isso. Aumentar a velocidade, o freio a gente usa para diminuir a velocidade. Pisei no freio, o freio falhou, eu acelero, vou aumentar a velocidade? Não, né, gente? Incoerente, tá vendo? Não bate. Reduzir a marcha, opa, aí sim, eu acabei de falar. Uma segunda, uma primeira, melhor ainda, são marchas fortes que seguram o carro. É o chamado freio motor. Por quê? Porque eu estou usando o motor do veículo para frear ele. E não só dependendo do freio aqui. Por isso que a gente tem que descer uma descida muito íngreme ou longa com a marcha reduzida. Para quê? Para usar mais o freio motor, que é essa marcha forte, e menos o freio. Porque se você ficar exigindo demais do freio também, principalmente em veículos maiores, é possível que ele venha falhar mesmo, tá? É perigoso. Então aqui está ok, lindo, é isso aqui que eu quero. Puxar o freio de mão, talvez fosse até uma alternativa, mas bruscamente, o carro em movimento, você puxa o freio de mão bruscamente, pode acontecer de você perder aderência nas rodas traseiras e esse carro rodopiar. Por que eu falo rodas traseiras? Porque o freio de mão, que na verdade chama-se freio de estacionamento, é o nome técnico dele, ó. Freio de mão é vocabulário popular. O correto seria freio de estacionamento. Esse freio aqui, ele só freia as rodas de trás do carro. Você sabia disso? Pois é, então anota isso, porque você também pergunta em prova. Aí se você puxa ali o freio de mão de uma vez, bruscamente, ele trava as rodas de trás e o carro rodopia. Inclusive o pessoal usa muito isso aí para poder dar o famoso cavalo de pau, né? Aquela girada com carro de traseira. Errado, eu falo usa muito não, né? Os doidão aí que fazem manobra perigosa. Então aqui tá fora, letra C foi para conta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre normas de circulação. O procedimento correto ao dirigir em um declive, ou seja, numa descida acentuada, quer dizer, uma descida íngreme. Declive acentuado é uma descida íngreme, uma descida muito forte. Então, o que eu faço quando eu estou numa descida muito forte? Utilizar o freio? Sim, estou descendo, tem que usar o freio, né? Agora, sempre é uma casca de banana. E casca de banana faz com que a alternativa torne-se falsa. É 90% de chance dela ser falsa. E realmente ela é falsa, porque vai ter descida que a gente não vai usar o freio o tempo todo, não é? Então, aqui está fora. Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de um aclive acentuado. Cara, isso aqui é uma dica, tá aqui normas de circulação, mas na verdade essa questão nem é de norma de circulação, essa questão é de direção defensiva. Porque na norma de circulação em si, que é na legislação de trânsito, não tem essa recomendação, mas na direção defensiva tem. É utilizar a mesma marcha que seria necessária em caso de uma subida muito forte. Então, se numa subida o carro pede ali uma segunda marcha, talvez até uma primeira marcha, porque é uma subida muito forte mesmo, para descer, você vai usar essa mesma primeira marcha, beleza? Ah, mas para descer eu jogo uma segunda, terceira e vou levando no freio. Só que aí você vai exigir muito do freio do carro e pode acontecer de um aquecimento ali do sistema de freio, uma falha, você fica dependente somente do sistema de freio. Não é adequado. Tem que descer numa marcha mais forte, porque o motor também segura e você passa a utilizar também o freio motor, além do freio convencional. Então aqui está ok, vamos ler as outras aí. Ó. Testar o acelerador e desengrenar o veículo. Desengrenar? Desengrenar é tirar as marchas, deixar de ponto morto. Pode não, né?
e testar o acelerador. Eu estou na descida, eu vou testar o acelerador, tem que testar o freio, né? Tá errado também. Então, letra C está fora. Desligar o motor do veículo para economizar combustível. O pessoal mais antigo fazia muito isso, né? Desliga o motor, deixa o carro descer, porque para baixo todo santo leva, né? Ajuda. Só que, nos dias de hoje, você tem alguns problemas. Primeiro que o freio do seu carro não vai funcionar se você desligar o carro. E tem um sistema de hidrovácuo que depende do motor estar funcionando para manter a pressão ali dentro do hidrovácuo. Você perde o freio do carro se você fizer isso. Segunda coisa, corre um sério risco da direção travar também. Alguns carros travam a direção se você fizer uma curva ali mais fechada. E terceiro, que é infração de trânsito. Você não pode descer o carro com o carro desligado no ponto morto sem infração de trânsito. Então está fora. Totalmente errado e inseguro isso aqui. Letra B de bola mesmo. Só fazendo uma correção que não se trata de uma questão de normas de circulação e sim de direção defensiva. Questão aí sobre infrações e penalidades. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres. Na mudança de sinal luminoso, quer dizer, estava fechando o semáforo, você bobeou, quando fechou, você freou, mas freou um pouco tarde. Aí acabou imobilizando o carro sobre a faixa. Isso é infração de natureza o quê? Aí, mais uma vez, a gente tem que saber, né, qual é a natureza da infração, é complicado. Porque são mais de 500 condutas infracionais. Mais de 500. É um livro de mais de 800 páginas, o manual de fiscalização. Nem a polícia, ninguém sabe todas de cor. Eu acho a maior covardia o Detran perguntar a natureza de infração, seco, assim, na lata. Tá? Mas aí tem um macete que ajuda, aquele macete, né? Você vai analisar a situação e observar se aquilo oferece risco direto à segurança ou à vida. Imagina, o sinal fechou, você parou em cima da faixa de pedestre. Isso oferece risco direto à segurança ou à vida? Não oferece, cara. Se oferecesse risco direto, tipo assim, você não parou, passou com o sinal fechado, aí seria um risco direto, porque correria o risco de atropelar alguém em cima da faixa. Mas você parou, mas parou ali com a frente sobre a faixa, pegando um pouquinho da faixa. Depois o pessoal começou a atravessar. Então até existe um risco indireto, né, à segurança desses pedestres. Mas risco direto à vida, à segurança, não. Então se não oferece risco direto, você já pode eliminar aqui a grave e a gravíssima, tá? Se não oferece risco direto à segurança ou à vida, você já pode eliminar a grave ou a gravíssima. Aí você vai chutar entre a leve e a média, aí você já tem 50% de chance de acertar, tá? Nesse caso, a infração é média. Quando o sinal fica no vermelho e você imobiliza sobre a faixa pedestre, é infração média. Veja bem, você não quis imobilizar ali, você deu uma bobeada, cochilou e acabou imobilizando o carro sobre a faixa pedestre. Isso é infração média. Agora imagine outras duas situações aqui que é para você não confundir isso. Imagina que não é o fato do semáforo ter fechado, não. O semáforo estava aberto, ou então nem tinha semáforo. Era um lugar que tinha faixa pedestre, mas não tinha semáforo. Aí você chegou e parou o veículo sobre a faixa de pedestre para embarcar ou desembarcar um passageiro ali. Aí a infração é leve. Quando você para sobre a faixa de pedestre para embarcar ou desembarcar um passageiro, a infração é leve. É diferente de quando você para porque o sinal fechou, que nesse caso é média, beleza? E por último ainda tem o estacionar sobre a faixa. Aí aquele cara totalmente folgado, né? Ele chegou, estacionou isso na faixa mesmo, desligou o carro, saiu, foi para a loja, para a padaria, e o carro ficou lá estacionado. Aí a infração é grave, tá? Porque aí já pegou pesado, né? Ele abusou. A parada para embarcar ou desembarcar um passageiro é errado, mas ainda é uma coisa rápida. Então é uma infração leve. Agora, estacionar é grave, tá? Inclusive, eu acho até que está fora da ordem. Para mim, essa parada do semáforo aqui, ó, ela que deveria ser leve. Deveria, né? Porque ela não foi uma parada voluntária, ela foi involuntária. Sem a pessoa querer, ela cochilou, quando ela viu, ela já tinha parado sobre a faixa pedestre. Essa deveria ser leve, né? Parece que o código fez uma inversão aí. Mas beleza, para não confundir a cabeça, a gente já sabe. A do semáforo parou sobre a faixa pedestre é média. Não é semáforo. Parou para embarcar ou desembarcar, ó, embarque de passageiros, aí é leve. Ou então, se estacionar, que aí você foi totalmente abusado, né? Estacionamento, aí é grave. Anota isso aí,
Pelo menos essas 3 aí você já está sabendo, já não confunde mais. Questões sobre processo de habilitação. Qual é o prazo para concluir o processo de mudança de categoria? Tem muita gente que marcou aí 12 meses, né? Errou. 12 meses é para habilitação inicial. É a sua primeira habilitação. Se já é habilitado e quer fazer uma mudança, agora eu quero a categoria C, ou eu quero a categoria D, ou eu quero a categoria E, a resposta vai ser essa aqui, ó. O tempo de validade do exame médico para mudança de categoria. Porque quando você vai lá no Detran e fala assim, eu quero fazer uma mudança de categoria, eles, beleza, paga essa taxinha aqui para fazer o seu cadastro inicial e vai lá na clínica do Detran para você fazer o exame médico, a avaliação médica, né? E aí o seu processo de mudança de categoria fica válido por todo o tempo de validade do exame médico. Se foi 5 anos, vai ser 5 anos, se for 10 anos, vai ser 10 anos. Pouca gente sabe disso, mas é assim que funciona. Nesse caso aqui, não sabendo qual é a resposta, você poderia ter utilizado a técnica do elefantinho, né? Quando você tiver dúvida da resposta, cara, use as técnicas que a gente ensina no nosso curso. Tem várias técnicas legais ali que ajudam a chutar com mais confiança. Não é fechar o olho, salame mingue, unité e vai e chuta nua. Não, não é. Usa a técnica. Técnica do elefantinho. Qual que é a técnica do elefantinho? É a questão maior, a alternativa maior, ó. Notadamente, essa aqui é a maior. O tamanho dela, gigantesca, em relação às outras, né? As outras, ó, tudo curtinha. Técnica do elefantinho. Quem estuda com a gente aprendeu essa técnica lá. Eu até uso no slide lá 3 coelhinhos e um elefantinho. Qual que destacou? O elefante, né? Você tem de 4 bichos, 3 coelhos e um elefante. O que vai chamar a atenção é o elefante. Vai nela. É uma técnica muito boa que dá para ser aplicada. Mas aprenderam isso aqui, né? A habilitação inicial você tem 12 meses para concluir ela. Você que está tirando a sua carteira agora, 12 meses. Mas quem já tem habilitação e quer fazer mudança, aí é o tempo de validade do exame médico, letra C. Questões sobre processo de habilitação. Qual das alternativas corresponde ao órgão máximo executivo de trânsito da União? Executivo de trânsito. Porque tem também o executivo rodoviário. O órgão rodoviário, né? Tem o executivo e tem o rodoviário. Executivo de trânsito e executivo rodoviário. Quando é de rodoviário, aí seria o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Mas como é executivo de trânsito, antigamente era esse bacana aqui, ó, Departamento Nacional de Trânsito. Ó, Departamento Nacional de Trânsito. Só que esse órgão aqui, ele deixou de existir e passou a ser substituído por esse bacana aqui, ó, Secretaria Nacional de Trânsito. Essa é a resposta. Quem marcou Detran errou feio, né? Porque Detran é estadual, ó, Departamento Estadual de Trânsito. Errou feio. Mas teve gente que marcou Denatran, porque até hoje ainda está na cabeça o antigo Denatran, só que ele foi substituído pela Senatran. E pode ser que você tenha marcado também CONTRAN, que é Conselho Nacional de Trânsito. Só que aqui é conselho. O conselho é órgão normativo, é o oposto de órgão executivo. A gente tem órgãos executivos e tem órgãos normativos. Os normativos são os conselhos. Começou com C de conselho, que é Conselho Nacional de Trânsito, ou C de Conselho Estadual de Trânsito, corre porque não é executivo, é normativo. O que sobra é executivo. Então, Senatran é a resposta. A questãozinha chata, né? Aquela que a gente tem que ficar decorando o nome de órgão e tal. Mas isso aí, uma mini aula para você também a respeito disso. Questão sobre direção defensiva. O cinto de segurança que oferece maior proteção é o... Agora sim, esse cinto de segurança aqui é o cinto de segurança que os ocupantes do veículo utilizam, tá? Que oferece maior proteção, qual que é? O diagonal, o subabdominal, 3 pontos ou pélvico? Deixa eu tentar desenhar uma pessoa aqui. Eu sou péssimo para desenhar. Pelo amor. Quem depende dos meus desenhos, toma pau. Ó, isso aqui, ó, cabelinho. Aí. Vou mudar a cor da caneta aqui para ficar bem bacana o negócio. Ó. Imagine, ó, diagonal. Esse cinto aqui, ó, que pega daqui até aqui, ó, ele é um cinto diagonal. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso. Não consigo. Vamos pegar uma outra cor, então, para não misturar isso tudo. Subabdominal é aquele cinto que só pega embaixo. Ou seja, sub é abaixo. Abdominal abaixo do abdômen. Presta atenção. Tanto o verdinho que eu desenhei quanto o azulzinho são cintos de 2 pontos. Ele tem um ponto aqui preso no outro ponto aqui. 2 pontos.
E esse subabdominal também é de 2 pontos. Ele prende aqui e aqui só. Professor, eu nunca vi cinto que só prende aqui e aqui, não. Eu já vi que prende aqui, aqui e aqui. Que seria o de 3 pontos, né? Pois é, o mais comum nos carros hoje é isso, o de 3 pontos. Ele prende aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3. Ele faz um V meio de lado no corpo da pessoa, né? Só que existe, tá, gente? No banco de trás, até de carros novos, você ainda encontra no lugar, quem está sentado no meio ali, cinto de 2 pontos, subabdominal, não é verdade? Esse aqui, ó, no banco de trás, ó. Né? E em alguns veículos mais antigos, você encontra esse diagonal, que pega só aqui em cima, ó. Beleza? Não é comum nos carros novos, mas existe. Esse cinto pélvico aqui, o que é a pelvis? Essa região mais baixa. Cinto pélvico e cinto subabdominal são a mesma coisa, tá? Esse é esse aqui. Esse é esse aqui. E aí vem o de 3 pontos, que é aquele que prende aqui, aqui e aqui. Ele faz isso, ó, pum, pum, na pessoa. É o que a gente mais encontra nos veículos hoje, né? 3 pontos, ó. 1, 2, 3 pontos. E aí eu pergunto para você, qual desses é mais seguro? O diagonal, esse verdinho, o subabdominal ou pélvico, esse azulzinho, ou de 3 pontos, esse último que eu desenhei aqui? O de 3 pontos, né, gente? Claro. Questão sobre meio ambiente. O condutor contribui para o aumento da poluição ambiental quando... Esse contribui aqui acaba enganando a gente, né? Porque a gente leu aqui contribui, dá a sensação de que ele está colaborando para diminuir a poluição, né? Só que aqui, olha, contribui para o aumento. Que contribuição é essa, né? Aumento da poluição ambiental. Quando o condutor está contribuindo para o aumento da poluição ambiental? Quando ele liga aparelhos sonoros no interior do veículo em volumes muito altos. O que vocês acham? Volume muito alto. Você já viu algum carro de som passando que você consegue escutar o barulho do som por fora do veículo? Às vezes dentro de casa, né? Passa aquele pancadão, né? Pum, pum, pum. Isso é muito alto, né? Volumes muito altos. Isso polui o meio ambiente? Responda para mim, sim ou não? Polui. Polui de forma sonora. É a poluição sonora, não é mesmo? Então aqui sim, ok. Se ele passa a utilizar um volume de som muito alto, ele está contribuindo para o aumento da poluição. Inclusive, isso aqui é infração de trânsito, tá, gente? Independentemente de aparelho para poder medir o volume. Se deu para ouvir o som do lado de fora e perturbou o sossego público, já é infração de trânsito e o policial já pode multar, tá? Aliás, o policial vai autuar, né? Quem vai multar vai ser a autoridade de trânsito depois. Quando ele usa a buzina, quando necessário, veja que aqui está falando usar a buzina quando necessário. E para alertar os outros usuários da via, pedestres, ciclistas e outros motoristas, né? Ou para situações de risco iminente. Risco iminente é aquele que está prestes a acontecer. O perigo está prestes a acontecer. Então ele vai e utiliza a buzina nessas circunstâncias. Aí pode, gente. Não pode usar buzina para cumprimentar os outros, para chamar os outros na porta de casa, aí não pode. Agora, necessário, foi necessário alertar usuários da via sobre situações de risco iminente. Então, aqui pode, isso aqui não deve ser considerado uma contribuição para o aumento da poluição ambiental, não. Tá? A buzina existe para ser usada, obviamente, dentro das circunstâncias necessárias. Mantenha a aceleração do motor em marcha lenta. O que é marcha lenta? Mínima. Parou ali, ó, enquanto ela aguardava a luz verde do semáforo. Ele está lá aguardando o semáforo ficar no verde. Enquanto isso, a marcha está lenta. Ou seja, ele botou o carro ali de ponto morto e deixou ele sem aceleração nenhuma, só com o pezinho no freio. Nisso, ele consome menos combustível e consumindo menos combustível, ele está poluindo menos e não aumentando a poluição. Então, aqui também ele não contribui para o aumento e sim para a diminuição, né? Quando ele utiliza escapamento silencioso dentro dos padrões especificados pelo fabricante, veja que está nos padrões. Ó, tá ok, está dentro do padrão. Então ele está contribuindo para diminuir a poluição, não para aumentar. Então aqui também está fora. Realmente, a única aqui que aumenta a poluição, no caso sonora, é utilizar som muito alto no veículo. É errado, é infração de trânsito. Questão sobre direção defensiva. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve fazer o quê, hein? Indicar com antecedência o seu propósito. Beleza, até aqui está tudo ok. Piscando os faróis? Não.
Ele não indica com antecedência que quer ultrapassar piscando os faróis. Professor, mas em algum lugar da legislação eu vi que para pedir passagem eu posso piscar os faróis. Pode sim, pode. Só que essa não é a forma de indicar que você está ultrapassando ou vai ultrapassar. Isso aqui é uma forma de você pedir passagem. Encostou atrás de alguém, dá uma piscada de farol, beleza. Tá? Mas não é a forma de sinalizar que você vai fazer a ultrapassagem, não. Tá fora. Reduzir a velocidade para aumentar a distância de visibilidade. Ora, numa ultrapassagem, a gente não reduz a velocidade. Pelo contrário, a gente aumenta a velocidade. Né? Aumentar a distância de visibilidade. E aqui eu fico pensando, qual que é a relação de reduzir a velocidade com aumentar a distância de visibilidade? Quer dizer que se eu diminuir a velocidade, eu consigo ver mais longe? Não. Não tem nenhuma relação isso. Letra C, indicar com antecedência o seu propósito. Beleza, está igual a letra A lá, ó, indicar com antecedência o seu propósito. Por meio de sucessivos toques na buzina. Ó, então, lá na letra A falou que pisca o farol, pronto, já está avisando que vai ultrapassar? Não é. Sucessivos toques na buzina? Não. Da mesma forma que piscando os faróis você pede passagem para quem está na frente, dando toques breves na buzina, também você pede passagem. Isso em rodovias ou estradas. Dentro do perímetro urbano não pode ficar buzinando para pedir passagem não, tá? Só o farol mesmo. Então são procedimentos para pedir passagem, mas esses sucessivos aqui, ó, já torna a situação errada. Isso aqui nem é uma indicação que está ultrapassando. Isso aqui é você pedindo passagem ainda. Letra C, assim como a letra A, errada. Letra D, indicar com antecedência o seu propósito. Opa, beleza. Por meio da luz indicadora de direção. O que é a luz indicadora de direção, hein? Essa bonitinha aqui, ó. A seta. E é exatamente isso, né? Dá a seta, vai para a contramão, faz a ultrapassagem, depois dá a seta de volta e retorna. Aqui pode ser por meio da luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Tá? Se aqui na continuidade da alternativa tivesse dizendo assim, ou gesto convencional de braço, também valeria, porque pode sinalizar tanto com a luz indicadora de direção, a seta, quanto com o braço. Uma coisa ou a outra serve. Letra D de dado a resposta.